Olá, estamos de volta para a terceira videoaula da disciplina de Programação de Computadores do curso de Engenharia de Produção EAD, que a Universidade FUMEC oferece. Você já me conhece, eu sou o professor Ricardo, que é o professor que acompanha a disciplina. Essa terceira videoaula, a gente vai conhecer as estruturas de repetição. Essas estruturas de repetição, elas dão mais escalabilidade para os nossos algoritmos, permitindo que a gente trabalhe com uma massa de dados muito maior e gerando informações bastante úteis para o usuário final. Além das estruturas de repetição, né, dentro das estruturas de repetição, nós vamos ver aí os 3 comandos que implementam e estudar mais profundamente nesta videoaula o comando para, que é um dos comandos que implementam as estruturas de repetição dentro de um algoritmo. E dentro do comando para, a gente vai aprender aí algumas coisas interessantes, uso de contadores, uso de somatórios e uma aplicação bastante importante na matemática, que é o cálculo de séries, como o valor de séries matemáticas que geram constantes matemáticas muito utilizadas na própria matemática, como na física, como o valor de π. Então a gente vai aprender isso como uma aplicação bastante interessante aí do comando para. O que são as estruturas de repetição? Dentro de um algoritmo, pode ser necessário você executar determinado comando diversas vezes. Principalmente, igual eu citei no início, quando você trabalha com uma massa de dados muito grande, você quer fazer um estudo estatístico, por exemplo, em cima dessa massa de dados. Então, pode ser necessário você executar determinados comandos, ou um ou mais comandos várias vezes. Então, para a gente não ter que ficar escrevendo esse conjunto de comandos várias vezes dentro dos nossos algoritmos, a gente usa comandos que implementam estruturas de repetição. A gente vai ver detalhadamente isso aqui. Na verdade, a própria estrutura de repetição que também é um comando, mas ele é um comando que faz com que outros comandos sejam executados várias vezes. A gente vai ver isso em detalhes. Esse exemplo que a gente está vendo aqui, imagine que você vai precisar solicitar ao usuário, por exemplo, o nome de 3 ou 4 ou 5 alunos. Você vai precisar de vários, que o usuário digite o nome de vários alunos. Então, a forma de implementar isso, que não é a forma mais recomendada, mas é a forma que a gente conhece até o momento, é você usar aí o parzinho, né, o escreva-leia, para solicitar o nome do aluno. Como são 3 alunos, como são 3 nomes, a gente precisa desse parzinho repetido 3 vezes. Então ele está implementado aí, você tem aqui o primeiro escreva-leia pedindo o nome do primeiro aluno, você tem o segundo escreva-leia pedindo o nome do segundo aluno e você tem o terceiro escreva-leia pedindo o nome do terceiro aluno. Aqui são 3 alunos, se fossem 5, 7, 10, 1000 alunos, você teria que repetir esse parzinho escreva-leia várias vezes. Essa não é a forma mais recomendada. A forma recomendada é você utilizar o quê? Uma estrutura de repetição, como a gente está vendo aí no exemplo 1. O exemplo 1, utilizando o comando para, que é um dos comandos que implementam as estruturas de repetição, observem que o parzinho escreva-leia, ele está escrito somente uma vez dentro do algoritmo, mas ele está dentro de uma estrutura de repetição, dentro do comando para. A gente vai aprender o comando para nessa videoaula bem detalhadamente, mas aqui está implementado de tal forma que esse parzinho vai ser executado e na prática vai ser mostrado para o usuário na tela 3 vezes. Aqui a gente tem o mesmo problema utilizando o comando repita, que a gente vai ver na 4ª videoaula, mas aqui é só para a gente ter uma ideia como é que o comando repita é utilizado, né? Está aqui. E a forma como é utilizado no comando enquanto. Então, as estruturas de repetição, elas nos ajudam exatamente nesse problema. Eu preciso executar um ou mais comandos várias vezes, em vez de eu ficar escrevendo esses comandos várias vezes dentro do meu algoritmo, eu coloco eles dentro de uma estrutura de repetição, seja o comando para, seja o comando repita, seja o comando enquanto, e esses 3 comandos se incumbem de repetir esses comandos várias vezes, dependendo da minha necessidade. A gente agora vai começar a trabalhar o comando para. Então nós vamos ver nessa videoaula o comando para e na outra videoaula, na próxima videoaula, a gente vai ver os outros 2. O comando para, ele é um comando interessante, um comando de repetição interessante de se utilizar,
em determinadas situações. Vocês vão observar com os exemplos que eu vou estar passando para vocês que você vai ter que escolher, você vai ter que optar entre o comando para, entre o comando de repetição ou entre o comando enquanto. Quando que você deve usar cada um deles? A gente vai tentar, eu vou tentar mostrar isso para vocês e nos exemplos vai ficar muito fácil isso ser entendido. No caso do comando para, ele sempre deve ser utilizado quando o número de repetições é definido. Ou seja, você sabe quantas repetições você vai fazer. Por exemplo, suponha que você precisa inserir dentro do algoritmo 50 nomes de alunos, o nome de 50 alunos. Então, são 50 alunos. Você tem essa definição de quantidade. Ou, por exemplo, você vai fazer um estudo de preços de mercadorias. Você vai para o mercado, você quer levantar preços, você vai levantar em cima de 5 locais aí. São 5, você sabe que são 5. Então, quando você define o número de repetições, você deve usar o comando para. Quando o número de repetições não tem definido, não é aconselhável, a gente não deve usar o comando para. Por isso é que a gente vai aprender os outros dois comandos, o repita e o enquanto. Bom, a sintaxe do comando para, o comando para, vocês vão observar, né? A gente já aprendeu aí o comando de atribuição, o comando leia, o comando escreva. Na última videoaula aprendemos aí o comando, a estrutura de condicional, o comando se, né? Vocês vão ver que o comando para, ele é um comando grande. Ele é um comando grande, principalmente aqui no cabeçalho. O cabeçalho é que é a chave do comando para. A gente tem que entender cada uma dessas partes aí do cabeçalho do comando para. Mas o comando para, ele tem no seu cabeçalho, começando com a palavra para, finaliza lá com o faca, né? Interessante, né? O faça, só que a gente não pode usar o C cedilha. E finaliza com o fim para. E os comandos colocados dentro do comando para são aqueles comandos que vão ser executados várias vezes. Você pode ter de 1 a N comandos, depende da necessidade do seu algoritmo. Mas o que tem no comando para? Ele tem uma variável, isso aqui é uma variável mesmo, a gente declara lá na cláusula var uma variável, a gente chama isso aqui de variável auxiliar. Essa variável, obrigatoriamente, ela tem que ser do tipo inteiro. Então, todas as vezes que formos trabalhar com o comando para dentro do nosso algoritmo, é obrigatório a criação e declaração de uma variável do tipo inteiro e que vocês vão ver daqui a pouquinho que ela tem uma aplicação bastante interessante. Você tem aqui também o valor inicial, isso aqui normalmente é um valor inteiro, normalmente é valor 1, é a constante 1, mas pode ser também uma variável. Você tem aqui o valor final, também pode ser uma variável ou pode ser um valor numérico. E você tem uma cláusula opcional que é o passo-valor. Esse passo-valor, inclusive, eu não vou gastar muito tempo com ele não, que a gente não usa com muita frequência, mas esse passo-valor aqui, junto com o valor inicial e o valor final, é que determinam o número de repetições do comando para. Mas o importante mesmo aprendido como é que a gente usa o cabeçalho, como é que você cria o cabeçalho do comando para, os comandos que estão entre o para e o fim para vão ser os comandos que vão ser repetidos. E detalhe, quaisquer comandos podem ser colocados dentro de um para. Você pode colocar um comando de atribuição, o comando leia, o comando escreva, ou você pode colocar inclusive um outro comando para dentro do comando para. Então, quaisquer comandos que a gente já aprendeu ou que vai aprender, eles podem ser colocados aqui dentro do comando para. O número de repetições do comando para, ele tem que ser determinado. Igual eu falei logo na guria mesmo, o comando para ele só pode ser utilizado quando o número de repetições é definido. Mas como é que eu defino esse número de repetições? Esse número de repetições é exatamente ali no cabeçalho. Eu trabalho com aquele valor inicial, aquele valor final e o passo. A gente não vai falar muito do passo não, mas o número de repetições, quando eu tenho números no valor inicial e no valor final, a fórmulazinha é essa aí, ó. Repetições, ou seja, o número de repetições que o comando para vai executar é o valor final menos o valor inicial mais 1. A gente vai ver aqui alguns exemplos. Nós temos aqui para AUX de 1 até 50. Observem que a cláusula passo não vou utilizar. Então eu estou falando, a variável auxiliar é AUX, o valor inicial é 1 e o valor final é 50. Seguindo a fórmula, nós estamos falando que esse exemplo aqui vão ser executadas 50 repetições. Por quê? É o valor final 50
menos o valor inicial, que é 1, dá 49, mais 1, 50 repetições. Um segundo exemplo, nós temos aqui, para alques de 20 até 69, faça. De novo, número de repetições é valor final, menos valor inicial, mais 1, dá 50. Uma coisa interessante que a gente vai usar também com muita frequência, observando esses dois exemplos, quando o valor inicial, observem bem, quando o valor inicial ele é 1, ele é fixo em 1, observem que o número de repetições ele é exatamente igual ao valor final. Exatamente pela fórmula. Observem aqui, ó, se o valor inicial for 1, menos 1 mais 1, essa parte aqui da operação dá 0. Então o número de repetições fica sendo igual ao valor final. Isso a gente usa com muita frequência. Então, se eu quero usar o comando para simplesmente para fazer repetições, eu fixo o valor inicial em 1 e o valor final fica sendo o número de repetições. Fica fácil eu usar o comando para pensando dessa forma. Olha um exemplo. Faça um algoritmo que calcule as massas corporais de 5 pessoas. O que é a massa corporal de uma pessoa? Gente, o corpo da gente, ele é uma massa corporal. O peso está diretamente ligado à aceleração da gravidade do planeta, né? Então a massa ela é fixa, mas o peso da pessoa varia. O meu peso aqui na Terra é um, lá na Lua é outra, lá em Marte é outro, né? Então, mas qual que é a massa corporal? A fórmula, gente, é essa aqui, ó. Massa corporal é o peso dividido por 9,8. Isso aqui é a fórmula baseando-se na Terra, né? Que a aceleração da gravidade na Terra é 9,8. Então, eu quero calcular a massa corporal de 5 pessoas. Para isso, eu vou precisar do peso de cada uma dessas 5 pessoas, né? Esses pesos vão ser informados um a um pelo usuário e a cada peso informado pelo usuário, a ideia é que o algoritmo informe a massa corporal. Bom, se a gente fosse fazer isso para uma pessoa, vamos supor que eu quero calcular a massa corporal de uma pessoa apenas. Então, aqui está o algoritmo. Então, veja, eu tenho a entrada de dados, que é a solicitação do peso, faz parte da fórmula, né? Aí eu calculo a massa corporal. Observem que as duas variáveis, peso e massa corporal, são do tipo real, né? São valores que podem ter casas decimais, né? E aí, depois que eu calculei a massa, eu imprimo a massa corporal. Então, isso aqui, esse algoritmo, implementa para uma pessoa. Só que o meu problema são 5 pessoas. Bom, tem uma solução muito simples, que é rodar esse programa 5 vezes. Não faz muito sentido, tá? Mas resolve. Mas e se forem 50, 1000? Uma forma também não recomendada é o famoso Ctrl+C, Ctrl+V, que a gente acaba encontrando aí na solução de alguns alunos. Ou seja, você pega os 4 comandos e escreve ele tantas vezes quanto forem necessárias. Na verdade, você não escreve, você faz o Ctrl+C, Ctrl+V, né? Quantas vezes forem necessárias dentro do algoritmo. Aqui, por exemplo, eu coloquei 3 vezes, mas tem uma reticência aqui exatamente mostrando que isso aí vai se repetir. Eu tenho que escrever. Se eu for realmente rodar esse algoritmo no Visualg, eu tenho que escrever, eu tenho que repetir esses 4 comandos aí 5 vezes dentro do meu algoritmo. Isso não é recomendado. Resolve? Resolve. Vai funcionar? Vai funcionar, mas nós estamos falando em 5 pessoas. Normalmente não são 5, são 30, são 50, são 100, são 1000. O meu algoritmo, à medida que vai aumentando o número de pessoas, vai ficando muito grande. Então, a forma recomendada é utilizar uma estrutura de repetição, claro. E como a gente está aprendendo o comando para, a gente vai usar o comando para. Aliás, a gente vai usar o comando para exatamente porque o número de repetições a gente sabe que são 5 pessoas. Se eu não soubesse, não dava para usar o comando para. Então, a implementação é necessário a declaração de uma variável auxiliar. Vocês vão observar que nos meus exemplos eu utilizo muito a variável AUX como variável auxiliar, mas você pode dar qualquer nome para essa variável. Então, eu tenho a variável AUX, ela é do tipo inteiro. Observem que todas as variáveis auxiliares, né, do cabeçalho do comando para tem que ser do tipo inteiro. A gente vai ver por que daqui a pouco. Então, ela é do tipo inteiro. O peso e a massa, como a gente já viu, é do tipo real. Eu fixei o valor inicial em 1. Então, como eu fixei o valor inicial em 1, o valor final do cabeçalho do comando para, ele é exatamente o número de repetições.
Continuo não usando o passo. Aliás, a gente não vai usar ele tão cedo. Dentro do para, antes do fim para, né? Entre o para e o fim para, estão lá os meus 4 comandos. E o que o programa vai fazer? Quando eu mandar rodar, ele vai executar, vai aparecer na tela esses 4 comandos, quer dizer, vai pedir o peso, eu vou digitar o peso, o computador vai calcular a massa e vai imprimir a massa corporal, direto. Tá? Então isso vai acontecer 5 vezes, ok? Então esse é um exemplo de uso do comando para de uma forma bem simples. Eu simplesmente estou usando o comando para repetir um conjunto de comandos. Fixei o valor inicial em 1 para que o valor final seja exatamente o número de repetições. A gente tem aqui um segundo exemplo. Faço um algoritmo que calcule e imprima os valores da função f de x, x ao quadrado menos 1. Suponha que eu queira desenhar, né, eu queira plotar manualmente o gráfico dessa função, né? No caso aqui é uma parábola, né? Eu queira plotar o gráfico dessa função. Então eu vou precisar de 10 valores, né? 10 pontos x e y. O y é a própria função e o x eu vou entrar com esses valores. A ideia, inclusive, é que eu entre com valores sequenciais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e o computador vai calcular para mim, imprimir o valor de y ou o valor da função. Então a ideia é, eu vou digitar 10 valores de x diferentes, sequenciais, para ficar fácil eu plotar, e a cada valor informado o algoritmo vai imprimir esse valor e o da função. Quer dizer, a ideia inclusive é que ele imprima nesse layout aqui, ó, nesse formato. A gente vai ver isso aqui em detalhes. Então a gente tem aqui a implementação. Veja, de novo, só para efeito acadêmico, a gente tem aqui a implementação do algoritmo se fosse um valor de x. Então nós temos aqui a leitura do x, nós temos o cálculo da função e nós temos a impressão dos resultados. Observem que eu estou seguindo aqui aquele layout, ou seja, uma mensagem x igual, o valor da variável x que o usuário informou, uma outra mensagem fx igual e o valor de fx, que é exatamente a função calculada. Então, voltando aqui o slide, eu estou tentando imprimir, né? Quer dizer, eu vou imprimir exatamente seguindo esse layout, que é o que está aí no meu algoritmo. Mas, veja, isso aqui é para um valor de x, mas eu preciso de 10. Então, são 10 repetições. 10 repetições, é um número fixo de repetições. Vou precisar de uma estrutura de repetição, no caso, a gente vai usar o comando para. Então, nós temos aí a implementação desse algoritmo. Simplesmente, eu peguei os 4 comandos necessários para se calcular um valor de x, uma função, peguei esses 4 comandos e coloquei-os dentro de um comando para. Fixei o valor inicial em 1 para que o valor final do cabeçalho do comando para seja exatamente o número de repetições. Ok? Então, esses 2 exemplos, eles são simplesmente para mostrar para vocês que o comando para, ele implementa um número X de repetições que você pode precisar numa determinada situação, num determinado problema. Então, você pega os comandos necessários para se fazer uma vez e joga dentro de um comando para, com um cabeçalho trabalhado, né? A gente detalhou isso, uma variável auxiliar, o valor inicial a gente pode fixar em 1 e o valor final vai ser o número de repetições. Então, muito simples. Então, por enquanto, muito simples. A gente agora vai ver algumas coisas que daí a gente pode melhorar o nosso algoritmo. A primeira coisa é o seguinte: normalmente, o número de repetições, ele já é definido de cara. A gente já sabe quantas repetições que a gente vai fazer. Mas podem acontecer determinadas situações que eu só vou saber o número de repetições quando eu for rodar o algoritmo. Então, aquele número de repetições, apesar da gente ficar sabendo dele, a gente só vai ficar sabendo quando a gente for rodar o algoritmo. Por exemplo, eu vou fazer uma pesquisa entre os alunos de uma sala de aula, eu faço o meu algoritmo, mas quando chego na sala de aula, eu vou contar quantos alunos que eu tenho naquela aula, naquele dia. Aí eu descubro que lá tem 30. O que eu teria que fazer? Teria que abrir o meu algoritmo e mudar o valor final? Não. Existe uma forma da gente parametrizar, da gente tornar variável aquele valor final, que é exatamente o que está nesse slide. Ou seja, como variar a quantidade de repetições do comando para. Na verdade, está escrito aí, ó. Já falei, fixa o valor inicial em 1
e substitui o valor final por uma variável. E detalhe, variável inteira. E como é uma variável, a gente pode variar os valores dela. Como é que a gente varia? A gente vai pedir, vai solicitar ao usuário que está rodando aquele algoritmo o preenchimento dessa variável. Lógico, a pergunta que eu vou fazer para o usuário vai estar ligada diretamente ao contexto do algoritmo. Eu não vou simplesmente virar para ele e falar assim, quantas repetições vão acontecer? Normalmente eu pergunto assim, quantos alunos estão presentes? Ou quantos postos de gasolina você está pesquisando? Ou quantos dias de cálculo de taxas de uma moeda eu quero fazer uma média? Então, normalmente, o número de repetições eu contextualizo na hora de fazer a pergunta. Como é que deve ser a sintaxe, gente? A gente viu o comando para, né? Eu tenho aqui o cabeçalho, tenho a variável auxiliar, continua tendo. Eu fixo o valor inicial em 1 e o valor final, em vez dele ser um valor, uma constante numérica, eu coloco aí uma variável. Esse caso aqui eu criei uma variável chamada rep, de repetições. Logicamente eu tenho que declarar essa variável, ela tem que ser do tipo inteiro, da mesma forma que a variável auxiliar é do tipo inteiro. Então eu tenho a variável auxiliar e eu tenho a variável rep, são variáveis do tipo inteiro. Agora, quando o comando para for executado, eu estiver executando o meu algoritmo, nesse momento a variável rep, que é a que vai determinar o número de repetições, ela tem que ter um valor. Senão o meu algoritmo vai dar problema. Esse valor, como é que eu preencho a variável com esse valor? Eu vou solicitar imediatamente antes do comando para, através do leia, a informação de quantas repetições vão ser executadas. Então é muito simples, é a sintaxe do comando para, igual eu falei anteriormente, variável auxiliar inteira, fixar o valor inicial em 1, e aqui, em vez de eu colocar aqui um valor numérico, né, um valor 10, 15, 20, eu coloco uma variável. Essa variável, ela vai ser solicitada, o conteúdo dela, imediatamente antes do para. Aqui a gente tem um exemplo. O mesmo exemplo que eu usei anteriormente, de cálculo da massa corporal. Anteriormente, a gente fez o cálculo de 5 pessoas. Mas vamos supor que eu queira, toda vez que eu vou rodar esse algoritmo, o grupo de pessoas que eu vou calcular a massa corporal varia. Uma determinada hora são 5 pessoas, outra hora são 50. Eu não há necessidade ou não é interessante eu abrir o algoritmo, abrir o visual, mudar o valor final. O que eu faço? Igual está implementado aqui. Eu substituí aquele valor numérico inteiro, o valor final, por uma variável chamada N pessoas. Ela é uma variável do tipo inteiro, igual é a variável aux. E, detalhe, imediatamente antes do comando para, ela está dentro do leia. E, logicamente, todo leia é antecedido pelo escreva. Agora, observem a mensagem. Quantas pessoas terão suas massas calculadas? Quer dizer, isso é a prática. Na teoria seria assim, quantas repetições serão necessárias? Deverão ser feitas? Não, aqui eu mudo. Quantas pessoas terão as suas massas calculadas? Então, isso na prática vai ser assim, eu vou estar informando para o comando para quantas repetições vão ser feitas. Então, essa é a forma da gente fazer variar o número de repetições, ou seja, aquele valor final, a gente variar ele, ok? Em muitas situações, volto a dizer, o número de repetições já vem definido no problema. A turma tem sempre 50 alunos. Eu vou pesquisar 20 postos de gasolina. O Campeonato Brasileiro de Futebol tem 20 clubes na primeira divisão. Normalmente, em muitas situações, o número já vem definido. Mas tem algumas situações que eu só tenho definição, eu vou ter essa definição. Mas eu só vou ter essa definição de quantas repetições que eu vou fazer na hora que eu for executar o algoritmo. Então, eu implemento dessa forma que está aí. Bom, e eu venho falando para vocês da variável auxiliar. Quando eu ensino o comando para, muitos alunos questionam, professor, mas para que a variável auxiliar? Qual a necessidade dela? O repita, o enquanto não tem variável auxiliar, a gente vai ver isso na próxima videoaula. A variável auxiliar, gente, ela é super importante. Ela, inclusive, é que comanda, conjugado com os valores inicial, final e o passo, o número de repetições do comando para. A variável auxiliar do comando para, ela, como qualquer variável, ela assume valores.
E dentro do comando para, esses valores são assumidos automaticamente. O próprio comando para é que vai colocando os valores nessa variável auxiliar. De que forma? Os valores, eles começam do valor inicial, aquele primeiro valor que tem no cabeçalho, e a variável auxiliar vai variando continuamente até o valor final. E detalhe, os valores que a variável auxiliar assume dentro do meu algoritmo, eles podem ser utilizados dentro do comando para alguma coisa. Por exemplo, suponha que eu queira fazer um contador, a variável auxiliar vai assumindo valores, eu posso usar os valores do contador. A gente vai ver alguns exemplos aqui. Mas, observem, aqui nós temos um para-alques de 1 até 10. O que eu estou querendo dizer? Que a variável auxiliar, ela vai assumir os valores 1, ela começa de 1. Aí acontece uma primeira repetição. Depois ela vale 2, acontece uma segunda repetição. Depois ela vale 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ela assumiu 10 valores diferentes. E são valores contínuos de 1 em 1. Por isso, inclusive, é que ela é inteira. Porque o próximo valor depois do 1, o valor inteiro, é o 2. O próximo valor depois do 2 inteiro é o 3. Então, a variável auxiliar do comando para, ela é inteira, ela deve ser inteira, porque ela só vai assumir valores inteiros. Então, veja, para alques de 1 até 10, a variável auxiliar vai assumir 10 valores diferentes. Vão acontecer 10 repetições. Nesse exemplo aqui agora, eu mudei o valor inicial. Eu mudei, ele não é 1 mais. Já que ele não é 1, esse valor final aqui não é o número de repetições. Lembra a fórmula? O número de repetições é 16 menos 10 mais 1. Então, nós estamos falando que esse segundo exemplo aqui vão ser 7 repetições, pela fórmula. Porém, se a gente for olhar, ou complementando, se a gente for olhar os valores que a variável auxiliar vai assumir ao longo das repetições, que são 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, são 7 valores diferentes. Então, são 7 repetições. Agora, como é que eu uso os valores da variável auxiliar dentro do comando? Veja esse primeiro exemplo aqui, ó. Faça um algoritmo, esse exercício, faça um algoritmo que calcule e imprima os valores da função f de x, aquela mesma função, com o x variando no intervalo entre 1 e 10. A cada valor informado, o algoritmo deverá imprimir este valor e o da função, da seguinte forma. Então, a ideia é o seguinte, é aquele mesmo exemplo anterior, eu quero gerar os valores da função com o x variando de 1 até 10. Eu vou abrir aqui o VisualAlg, nós vamos abrir aqui o VisualAlg, a gente vai ver isso rodando no VisualAlg. Vou abrir aqui o VisualAlg, função manual. Então, nós temos aqui aquele mesmo exemplo anterior, ou seja, para alques de 1 até 10, ou seja, o valor inicial é 1, o valor final é 10, então são 10 repetições, ou seja, 10 vezes que eu vou calcular a função, só que nesse exemplo continua aquele exemplo anterior. Quem vai informar o valor de x é o próprio usuário, está aqui, ó. Então, se eu for rodar o meu programa, eu vou rodar, vou clicar aqui no botão para compilar e executar. Então, veja, o programa está me pedindo aqui os valores de x. Eu vou entrar um por um. Entrei com 1, dou Enter, ele calculou a função, imprimiu. Entrei 2, ele calculou, imprimiu. Entrei 3, 4. Eu estou digitando valor por valor. 5, 6, 7, 8, 9 e o 10. Inclusive, eu posso até variar. Em vez do 10, eu vou pôr aqui 23. Por quê? Quem está digitando os valores sou eu. Então, isso aqui tem dois problemas. Eu tenho que digitar os valores na sequência solicitado, tá? Não posso variar isso. Isso é o problema. E tem que ser na sequência. Então, eu tenho que digitar os números e tem que ser na sequência. Mas está aí o meu programa. Observem, eu ainda não tinha mostrado a implementação do comando para. Observem que esse par de comandos aqui está sendo executado 10 vezes. Bom, mas a ideia do algoritmo é a gente utilizar os valores da variável auxiliar. Lembra que eu acabei de falar que a variável auxiliar vai assumir o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9, o 10? Ótimo!
Então, que tal, em vez de nós solicitarmos ao usuário essa sequência numérica, a gente utilizar os próprios valores da variável auxiliar? Então, eu vou abrir aqui um outro programinha, implementando essa ideia. Vamos aqui, função, eu estou chamando aqui de função automática. Então, olha o que eu fiz, a mudança desse algoritmo para o anterior. A variável auxiliar, eu passei a chamar ela de x, não tem mais o aux, é o próprio x. Ela é inteira, quer dizer, segue a regra, né? Variável auxiliar tem que ser inteira. O nome da variável nós é que escolhemos, eu dei o nome de x. Para quê? Para que na função o x seja exatamente a variável auxiliar. E observem que nesse exemplo eu não tenho o comando leia, nem o escreva para colocar a mensagem, nem o comando leia. Então o meu programa, eu vou rodar ele aqui agora, eu vou clicar aqui o botão para executar. Observem que ele executa sem nenhuma intervenção do usuário. O próprio programa está gerando os valores de x. Na verdade, quem está gerando os valores de x é o comando para. E à medida que ele vai gerando os valores de x, ele vai calculando a função e imprimindo. Não há intervenção do usuário. E o interessante é que a gente pode, inclusive, eu quero aqui de 1 até 1000. Ou, por exemplo, eu posso fazer assim também, de menos 100 até 100. Eu quero números interessantes aí. Quantos números que eu vou estar gerando aqui? Quantas repetições vão estar acontecendo? 100 menos 100, isso dá 200, mais 1, 201. Então eu vou gerar 201 x pontos diferentes. Vamos rodar isso aqui? Ó, tá lá. Meu algoritmo foi rodado. Observe que chegou aqui ao x100, mas se eu clicar aqui no botão que trabalha o scroll dessa tela de saída, observem que começou com o x menos 100. O x menos 100 é a função da 9.999. E ele foi gerando os valores, imprimindo na tela. Olha lá, ó. Foi gerando os valores, imprimindo na tela. Ok? Então, simplesmente eu variando o valor inicial e o valor final, sem alterar uma linha de comando dentro do meu algoritmo, eu consigo uma grande massa de dados. O meu programa fica maior, né, em termos de dados, não em termos de comandos. A gente até pensa que é um programa grande, na verdade é um programa bastante simples. Ok? Um segundo exemplo. Faça um algoritmo que calcule e imprima todos os números divisíveis por 13 no intervalo entre 100 e 500. Então, eu quero saber quais são os números divisíveis por 13, entre 100 e 500. É uma coisa até que a gente já tem uma certa dificuldade para saber. A gente sabe, se você começar aí o 13 mais 13 dá 26, mas você até consegue pegar os números divisíveis por 13. Mas entre 100 e 500, o que a gente vai fazer? Nós vamos usar aqui os valores que a variável auxiliar vai assumir. Então eu vou aqui. E detalhe, como é que a gente descobre quando um número é divisível por outro? A gente vai usar o operador resto de divisão inteira. Resto de divisão inteira, ou seja, quando eu divido um número por outro e o resto da divisão dele dá 0, significa que esse número é divisível pelo segundo. Ok? Então nós vamos usar isso aí. Agora, detalhe. O visualg obriga que os números, que as variáveis A e B, sejam do tipo inteiro. Então vamos ver isso aqui na aplicação. Aqui. Eu vou abrir o visualg de novo. Não vou salvar esse algoritmo, vou abrir aqui o visualg. Esse algoritmo já está implementado. Então aqui é um algoritmo bem simples. A minha variável auxiliar, eu chamei ela de número. Observem que ela está dentro da regra, ela é do tipo inteiro. O meu valor inicial é 100 e o meu valor final é 500. Por quê? Porque o problema, ele especifica que ele quer valores entre 100 e 500. Então, eu pus aqui 100 e 500. Agora, quantas repetições que vão ser feitas? 500 menos 100 dá 400, mais 1, 401. 401 repetições. Agora, detalhe, vão ser impressos, vão ser executados 401 vezes o comando escreval? Com certeza que não. Porque nem todos esses 401 números gerados serão divisíveis por 13, claro.
Então veja, aquela implementação, a variável auxiliar, resto da divisão por 13 é igual a 0? Então isso aqui eu estou verificando se o número é divisível por 13. Vou executar aqui o meu algoritmo. Então ele está mostrando aqui para mim uma tela que precisou fazer scroll, quer dizer, o primeiro número divisível por 13 entre 100 e 500 é o número 104. O próximo é o 117 e assim vai até o número 494. Então esse aqui são todos os números divisíveis por 13 entre 100 e 500. Observem que eu lancei mão dos valores que a variável auxiliar vai assumindo ao longo que as repetições acontecem. E, de novo, para ratificar, são 401 repetições. 500 menos 100, 400. Mais 1, 401. Mas nem todos esses 401 números gerados, ou nem todas as 400, não são em todas essas 401 repetições que o comando escreval vai ser executado. Porque ele está dentro de uma estrutura condicional e ele só vai ser executado quando essa condição aqui for verdadeira. E quando essa condição é verdadeira? Quando o conteúdo da variável número, resto da divisão por 13 for igual a 0. Ou seja, quando o conteúdo do número for divisível por 13. Ok? Eu espero que vocês tenham entendido aí o uso do comando para, a formação do cabeçalho, né, a variável auxiliar, o valor inicial, o valor final. E no próximo bloco, a gente vai continuar trabalhando o comando para, algumas coisas interessantes. A gente vai aprender aí como trabalhar com contadores e somatórios dentro dos nossos algoritmos. Não são comandos novos, na verdade são variáveis que a gente utiliza com objetivos diferentes e que a gente vai trabalhar muito elas nos cálculos estatísticos e nos cálculos financeiros. Então eu espero que você não deixe de assistir a segunda parte dessa nossa videoaula. Até lá!